Bom, vamos começar, gente? Vamos fazer as nossas introduções iniciais aqui. E, primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos que estão conosco aqui, a nossa audiência. Tem alguns colegas aí até de fora do país. O Paulo Branco mandou mensagem aqui para a gente, direto de Portugal. Obrigado, Paulo, pelo prestígio e por estar aqui acompanhando o nosso webinar. A todos, boa noite. Eu sou Felipe Dolgoff. Eu vou, junto com os meus colegas aqui, conduzir um bate-papo hoje sobre IEDs, sobre relés de proteção. Só que a gente vai falar desses equipamentos hoje sem focar tanto nas proteções. Vamos falar o que esses equipamentos têm de recursos que podem facilitar a nossa vida nas instalações, trazer um upgrade do ponto de vista digital para as nossas instalações. E, consequentemente, é um elemento extremamente importante, né, para quando a gente fala de média tensão, e para algumas aplicações até em baixa tensão. Então, muito prazer, Felipe Dolgoff falando. Vou convidar também os meus colegas, o Marcelo Baracioli, o Marcos Oliveira e o Caio, para se apresentarem, antes de a gente começar a nossa conversa aqui. Meninos. Oi, boa noite aí, obrigado aí por prestigiar o nosso evento aí agora hoje à noite, né? Eu sou o Marcelo Baracioli, eu trabalho na BB, eu sou engenheiro de aplicação aqui no time da BB. Tenho aí uma certa experiência de alguns anos trabalhando focado basicamente somente com relé de proteção e agora eu trabalho também com portfólio de relé de proteção e com todo o outro portfólio da BB que envolve painéis de média, componentes de média e baixa tensão, né? Então, já trabalhei bastante tempo em campo, comissionando e parametrizando relé de proteção e tenho aí um conhecimento razoável sobre o assunto, que vai ser complementado também pelo conhecimento dos outros colegas que estão aqui para a gente fazer um bate-papo aqui bem rico e que vocês aproveitem bastante e saiam daqui com um conhecimento melhor do que vocês entraram, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, Marcelo. Bom, boa noite a todos aí. Novamente agradecer pelo prestígio de todos. Eu sou Marcos Oliveira, trabalho ali junto com o Marcelo no time de engenharia de aplicação, mais focado na região de São Paulo, né? Então, nosso trabalho aí tá no dia a dia com as engenharias, com os clientes finais, e com esse tema que é bem latente e tem bastante tópicos interessantes de tecnologia para a gente apresentar, né? Então, espero que vocês gostem dos tópicos que nós preparamos para vocês hoje, tá bom? Obrigado, Marcos. Boa noite, eu sou o Caio Ferreira, especialista de relés na BB. Trabalho com relés de proteção há 10 anos aqui na BB, atendo o país inteiro, suportando os colegas da aplicação, suportando o pessoal de vendas, projetos especiais, enfim. E como já adiantaram o tema aí, é uma condição que hoje é muito fácil a gente ver o relé muito mais com outros recursos do que somente proteção. E é isso que a gente vai abordar aqui, para que vocês possam entender o que mais o relé pode oferecer para vocês. Então, obrigado pela participação de todos. E Dolgoff, pode tocar aí. Perfeito, gente. Obrigado. Pessoal, para quem tem acompanhado as nossas web sessions, a gente tem feito um formato um pouco diferente, tem fugido um pouquinho da apresentação convencional, né, de vários slides e um apresentador único. Então, a gente tem proposto aqui uma roda de conversa, né? Então, a gente traz um tema, usa aí uma apresentação de pano de fundo bem ilustrativa para vocês enxergarem mais ou menos os pontos que nós estamos falando, e acontece uma contribuição aí entre os nossos colegas, uma conversa mesmo de troca de ideias. Então, hoje, como eu comentei, o tema vai ser sobre IEDs, sobre relés de proteção, só que a gente vai focar em outras características além das proteções, né? Então, para começar esse bate-papo, eu acho que é bastante importante, né, gente, a gente contextualizar como a gente chegou até aqui, né? Porque quando a gente pensa em relés de proteção, a gente tem, digamos assim, diversos tipos de tecnologia. Hoje a gente está, digamos assim, num estado de tecnologia muito interessante, porém a gente tem ainda, com certeza, no Brasil, uma base instalada de equipamentos bem antigos, né? Inclusive de equipamentos que não são nem digitais ainda.
Quem que pode contextualizar um pouquinho esse trajeto da proteção, né? Como que a gente chegou até hoje? Vamos lá, vamos começar aqui então, né? Na verdade, um relé de proteção, né, como o nome diz, ele basicamente ele tem a função de proteger sistemas elétricos e também equipamentos elétricos, né? Por isso que a gente tem aí relé de proteção voltado às vezes para motor, para transformador, para gerador. Então, ele protege o sistema elétrico e também alguns equipamentos elétricos, né? O histórico, basicamente, né, começa-se com esses relés eletromecânicos, que provavelmente muita gente já viu, que são esses pretinhos aqui, do canto aqui esquerdo. Na verdade, eles são relés que foram os primeiros que apareceram aí no mercado. Eles eram relés monofunções, ou seja, eles eram monofunções e monofásicos, ou seja, eles faziam apenas uma função por fase. Ou seja, para você fazer uma proteção super simples, trifásica, você usava 3 equipamentos desse, que tem um tamanho relativamente grande e são eletromecânicos, né? Então eles não têm eletrônica embarcada nenhuma. A manutenção deles é uma manutenção complicada, com uma mão de obra muito especializada. A gente até brinca que é um serviço praticamente de relojoeiro, porque é muito sensível você fazer uma manutenção no relé eletromecânico. E conforme o tempo foi passando, foi se desenvolvendo as tecnologias, até que a gente chegou numa tecnologia do meio termo aí, que são relés estáticos, barra digitais, né? Que já começou a ter alguma eletrônica embarcada, as funções já não eram todas monofásicas, mas já tinham funções trifásicas do mesmo equipamento, né? Então a história dos relés, ele vai evoluindo conforme a eletrônica vai evoluindo e conforme os estudos e as pesquisas sobre proteção vão evoluindo. Até que chega uma hora que esgota-se praticamente, entre aspas, o assunto proteção, né? Eles chegam num nível tão avançado de proteção que começa a se usar os relés de proteção para fazer outras coisas. Então eles começam a implementar lógicas de controle, começa a colocar comunicação, começa a ter multifunções, mas muitas funções no mesmo equipamento. E esse histórico de relé de proteção, ele caminha muito junto com a revolução industrial, né? Que é o que a gente chega hoje na indústria 4.0. Então, quando a gente fala de indústria 4.0 voltada para a parte elétrica, com certeza o relé de proteção faz parte disso. Tanto é que o nome dele hoje, muita gente já nem chama mais de relé de proteção e chama ele de ED, que é um Intelligent Electronic Device, que é um dispositivo inteligente eletrônico, ou seja, ele já passou da fase de proteção. Ele faz muito mais coisas do que proteção. Inclusive, profissionais que trabalham com esse equipamento hoje em dia, ele é um profissional que ele não pode apenas conhecer de proteção. Ele tem que entender de controle, ele tem que entender de comunicação. Ou seja, normalmente um profissional que trabalha com relé de proteção, ele acaba se tornando um profissional que navega em bastante áreas da engenharia, relacionada a controle, comunicação e automação e proteção. Acaba se tornando um profissional com uma visão bem ampla do sistema, né? Então, basicamente um roadmap aí do mundo dos relés digitais, ele navega mais ou menos nesse sentido. Acho que a gente pode fazer um paralelo, né, Marcelo? Interessante. Você comentou sobre a tecnologia dos eletromecânicos e hoje os IEDs, né, que são elementos com várias funções e várias proteções. A gente pode fazer até um comparativo simples com isso aqui, né? Você pega 20 anos atrás, o celular servia para fazer ligação, né? E com a tecnologia, hoje a gente tem um computador nas mãos, né? Então, dá para fazer um paralelo entre o relé eletromecânico. Para que ele servia? Para fazer uma proteção. Era o celularzinho que servia para ligar. Por fase. Por fase. Por fase. Por fase. E hoje a gente já tem hoje, né, assim, óbvio, eu não consigo pensar em viver sem meu celular, né? Eu faço tudo através dele. Então acho que o IED é mais ou menos da mesma linha, se a gente fosse fazer uma comparação, né? Não, é basicamente isso. Tudo veio evoluindo no mundo digital e o relé é mais um deles que não ficou para trás. Com Daqui certeza. você vai estar fazendo ligação também. Já pensou? Agora, tem um ponto legal, né? É difícil você encontrar hoje pessoas que ainda têm um celularzinho lá da década de 90, né? Que só faz ligação. Aí eu faço uma provocação aqui. A gente encontra ainda muitos relés eletromecânicos no nosso parque industrial?
que vocês acham? E aí, Caio? Tira do mudinho. Aí. Deixa eu tirar meu mudo aqui. Bom, de verdade, o Brasil teve uma evolução tecnológica com indústrias e tudo mais. Então, hoje, como ainda é possível que a gente encontrar, como o Dolgoff comentou, né, fazendo um paralelo, os primeiros tipos de automação que existia, era uma automação eletropneumática, alguma coisa mais limitada, com fins de curso que faziam um comando, enfim. E os relés de proteção são a mesma coisa, ainda mais porque os relés são itens que duram muito tempo, que eles são investimentos que são feitos para durarem muito tempo. Antigamente ele era até menos acessível ainda, o tipo de proteção que existia nas subestações, mesmo considerando indústrias muito grandes, considerando concessionárias de energia, onde o produto deles é entregar energia, era um equipamento caro, e você tinha que ter muitas peças, você tinha que ter um espaço físico grande para fazer essa instalação. Então, hoje, ainda tem um espaço muito grande no mercado nacional. A gente, às vezes, né, por trabalhar bastante com a tecnologia, pode até imaginar que não deve mais existir relés eletromecânicos, mas tem muito no mercado aí, tem muita oportunidade também de atualização de subestações, muita oportunidade para que você reduza espaço que é cada vez mais crítico, assim como existem as subestações que já são a gás, enfim, que vão para diminuir o espaço também reservado para controle e proteção também é relevante para isso daí. Então, como vocês já adicionaram aí, é uma migração, é natural, com certeza é um item que dura aí 20, 30 anos, hoje mais tranquilamente do que nos outros, como o Marcelo já adicionou para a gente. Esses primeiros relés eram um trabalho de relojoeiro, eram ferramentinhas pequenas e você tinha que regular uma molinha, tinha que fazer a limpeza de contato, abrir o equipamento ali, se perder um parafuso, era difícil, e hoje então é mais difícil ainda. Então, a gente pensando na manutenção de uma subestação, na quantidade de recursos que pode oferecer, a quantidade de recursos que a gente usa hoje, que pode trazer benefícios para a gente pensar que um relé eletromecânico desse, se eu perder um parafuso, se cair, se alguém danificar por alguma coisa, não as peças sobressalentes para isso são muito difíceis, com mão de obra muito cara. Hoje, sinceramente, acho que se eu conheço uma pessoa que trabalha com esse tipo de manutenção, é muito, né? Já, como vocês comentaram, né, o profissional que foi sendo moldado para trabalhar hoje com tecnologias como os relés que a gente possui hoje, é um profissional que conhece bastante de rede, que conhece de protocolos de comunicação, conhece de fluxo de informação, vai conseguir agregar recursos de OPEX e a gente vai ter ganhos na operação do sistema. Agora não é mais um ativo que você compra e espera ele depreciar. Você tem vantagens no seu OPEX, onde você vai ter menos pessoas, menos exposições, é muito mais seguro a utilização de um relé hoje em dia. Tem mais. E aí, como ele já pega algumas informações, a gente vivendo na era dos dados, os dados elétricos também são extremamente relevantes, como a gente vai ver aqui a seguir. Mas é nessa linha que eu queria adicionar. Existe muito ainda, está sendo muito substituído, e cada vez agora quem quer substituir um relé desse e passou 30 anos funcionando, quer colocar um outro equipamento que vai ser moderno, que vai permanecer moderno ainda durante bastante tempo. Eu acho que um ponto que você falou que é interessante, né, Caio? Um negócio que você falou que é interessante é sobre o espaço, né? O Marcelo também comentou. Acho que todo mundo já teve a oportunidade de ir numa subestação das antigas, né? Aquelas subestações das transmissoras, muitas vezes, que você entra lá na sala de controle
e tem aquele espaço vazio gigante, e aí você tem lá 5, 10 painelzinhos lá no fundo, cheio de relés de IEDs, né, de relés de proteção atuais, e aí você pergunta, nossa, mas você faz espaçosa? Não, é que antigamente a sala era cheia de painéis, né, porque eram cada relézinho para uma proteção, e aí você vê como ficou compacto as soluções. Às vezes um rack, 2, 3 racks, já faz a proteção que antes 40, 30, 40 relés faziam. Então, é realmente, de fato, um avanço tecnológico bastante interessante. E quando a gente pensa... Claro, Marcão, fica à vontade. Bem rápido também nesse slide que a gente estava anteriormente, que é a questão visual, né? A gente vê que de um equipamento que quase não mostrava informação, na foto da direita aqui a gente já consegue ver ali HMs com diversas informações, né? E justamente foi a necessidade latente dos mercados, das aplicações, como eu consigo coletar o que está acontecendo, né? Isso é um ponto importante. E isso só falando da cara do IED, né? Sem falar ainda não chegamos no mérito das comunicações, né? Marcão, já que você puxou isso, né? Você estava comentando das informações e etc. Aí eu faço uma provocação. Eu posso usar o IED como um instrumento de medição também? Por que eu pergunto isso? Às vezes é bem comum, né, você encontrar painéis de média tensão que tem o IED e tem o medidor. O IED não faz hoje a função do medidor? Por que os dois, né? Qual a sua impressão sobre isso? Esse é um ponto muito relevante, porque a gente sabe que o IED, para que ele possa fazer as proteções que lhe são propostas, né, ele vai ter que buscar variáveis elétricas dentro dele, né? Então, por exemplo, corrente, tensão, né? Ele tem que ser sensível a isso para que ele possa ali fazer o básico, né? Coletando essas informações, ele vai conseguir trazer outros indexadores para a gente, como, por exemplo, potência, aparente, ativa, reativa, né? Trazer a frequência. Ou seja, a gente começa a perceber que determinadas variáveis elétricas, elas já estão ali dentro do IED, né? E um ponto importante, tá? Além da variável estar lá, ela pode ser armazenada, né? Ou seja, a gente também começa a falar de um certo histórico, tá? Pensando só do lado e do ponto de vista de variáveis elétricas, né? Então, sim, dependendo da aplicação, um IED ele pode fazer, às vezes, ali de uma aplicação de multimedição de energia, né? E atender aquela expectativa ali de ter aquela informação da energia que está sendo consumida e tudo mais. Tá? Um ponto importante que a gente precisa comentar hoje, não pode deixar de falar, é que, já que estamos falando de tecnologias, como que é coletada essa informação de corrente e tensão, né? Até então, o caso mais clássico, né, o dispositivo mais clássico de ser utilizado é o transformador de corrente para fazer essa coleta, vamos dizer assim, da passagem de corrente, né? E o TP, o transformador de potencial, para trazer a informação de tensão do nosso sistema, né? E hoje, nós já estamos falando de sensores de corrente e sensores de tensão, que, inclusive, é o que está na nossa imagem aqui, tá? E nós trazemos essa informação também, porque os sensores, como o próprio nome já pode remeter, é um equipamento que vai trazer uma precisão mais apurada, né? Ou seja, uma vez que nós estamos falando de medição de energia, de coletar esses dados, eu vou ter uma medição mais precisa. Não estamos falando de proteção, mas, consequentemente, a nossa proteção acaba sendo, né, mais precisa também. Isso sem falar nos diversos benefícios do ponto de vista de operação e segurança que esses equipamentos promovem. Tá? Então, são dois dispositivos que são fundamentais quando a gente pensa em coletar a informação de corrente e coletar a informação de tensão. Tá? Pessoal, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Tem aqui o chat, onde vocês podem mandar mensagens, tem o campo de perguntas e respostas.
Então, fiquem à vontade. Se vocês quiserem participar do nosso bate-papo, mandar um comentário, uma pergunta, fiquem à vontade que a gente vai fazer o possível para ler no momento que vocês mandarem, introduzir o comentário no meio da conversa. A ideia não é responder as perguntas no final, é responder durante a própria conversa. Então, participem, fiquem bastante à vontade, tá? Bom, voltando ao que o Marcos estava comentando, essa questão do sensor. Isso é novo, né? A gente pode falar o quê? Tem quanto tempo esse tipo de tecnologia? Então, só contribuindo aqui também com o que o Marcos já falou, na verdade o sensor não é novo. O sensor é uma tecnologia que já existe há algum tempo, inclusive a BB já tem essa tecnologia desenvolvida para os relés de proteção há algum tempo. Porém, né, o que hoje habilita a gente a falar mais de sensor, de ter o sensor mais como um foco, né, como uma coisa que realmente vai trazer, foram evoluções tecnológicas que agora permitem que o sensor possa ser aplicado num sistema de forma, como eu posso dizer, mais fluida. O que acontece? O sensor ele tem diversas vantagens. Uma das vantagens, né, que eu acho que o Marcos até ia chegar nesse tema, é a flexibilidade. Porque o sensor eu posso trabalhar com correntes muito baixas, com correntes muito altas, eu posso migrar níveis de tensão, então projetos que podem ser provisórios, que seriam provisórios, depois teriam investimento para se tornar definitivos. Tudo isso o sensor consegue agregar dentro de um mesmo equipamento, sem nenhuma dificuldade. O que hoje, né, qual foi a evolução tecnológica que hoje nos permite usar sensores de uma maneira mais prática, vamos chamar assim, a evolução da comunicação, onde as vantagens é diferente. Novo DP, a tecnologia esbarrava limitantes. Hoje, a gente tem dentro do protocolo de automação de subestação, que é uma coisa que a gente vai entrar aqui no tema para falar, que é o IEC 1850, nós temos protocolos que chamamos de barramento de processos. Esses barramentos de processos, eles permitem que a informação, que o relé de proteção, ou hoje, né, o termo correto para o equipamento que faz esse tipo de função é a merging unit, ela aquisite essas informações de um sensor, de corrente ou de tensão e compartilha essas informações numa rede. Ou seja, estamos falando de digitalização, de 4.0, que eu estou fazendo é pegando um dado analógico, porque esses sensores eles fazem uma medição analógica, né, jogam para o relé ele vira ali um transdutor, um gateway no meio do caminho, e consegue compartilhar essa informação na rede. Esse compartilhamento de informação faz eu usar menos equipamento, eu ter minha rede mais flexível. Isso hoje também é possível acontecer e com TP, mas como na prática a aplicação, né, custos de aplicação, por exemplo, acabam ficando no mesmo, e tem muitas vantagens técnicas a gente usar o sensor, em muitos casos a gente está migrando para sensor e existe um movimento no mercado, um movimento não só no Brasil, tá, mas um movimento global para que a gente use isso, por ser mais seguro, mais flexível e mais preciso. É tudo que a gente precisa. Então ele dura mais, é mais leve, ocupa menos espaço, tem uma série de características que obviamente atreladas, isso precisa estar atrelado a um relé de proteção que vai ter a capacidade de receber essas informações, esse nosso IED, que também vai poder funcionar como merging unit, vai ser a tecnologia ela acaba ultrapassando as vantagens, elas ultrapassam bastante o que o TC e o TP têm a oferecer, não falando que não serve, serviu até hoje, ainda vai continuar sendo aplicado, mas isso é um recurso novo que vai trazer outros tipos de informações e outros tipos de interações para o sistema. Perfeito. Caião, não dá spoiler do que a gente vai discutir na semana que vem, hein? Pessoal, tô brincando, mas semana que vem a gente tem um outro web session como essa, um novo bate-papo,
onde a gente vai falar sobre o IEC 850 e a importância dessa norma, né, desse standard de comunicação para o mercado. Vamos esclarecer uma série de pontos e o Caio provavelmente vai estar lá, provavelmente não, né, vai estar conosco e vai falar um pouco sobre essa questão do barramento de processo que ele citou aqui. E falou de forma superficial, mas lá a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, né? Bacana. Legal. Eu só acho que só um comentário assim para terminar o assunto aí da multimedição de energia, para ficar claro, né, para quem está ouvindo, né, ele se aplica a quase tudo. Só uma aplicação que acaba que realmente não é possível de utilizar a medição nos IED dos relés de proteção é quando você está falando de uma medição de tarifação de energia. Aí a gente está falando de outro tipo de medidor que tem que ser utilizado, que tem que ser homologado, que aí é outra coisa. Agora, tirando essa medição envolvendo tarifação de energia, para o resto, ele atende assim de sobra as expectativas que as pessoas podem ter em relação à medição. Então, essa questão de normalmente que a gente vê relé mais medidor numa mesma coluna de painel, por exemplo, né? Isso daí pode ser facilmente substituído e deixar tudo dentro do relé. E uma coisa que é importante também comentar, desculpa interromper vocês, é que usando exatamente isso aí que você falou, não pode ser usado exatamente para tarifação, está coberto de razão, mas para dentro da empresa, para fazer rateio de energia entre as áreas, isso é muito usado. E não é uma coisa que pode ser usada, não. Hoje, o que a gente já entrega muitos projetos, a gente já participa de muitos projetos que tem esse recurso. Ou seja, dentro da empresa, eu consigo fazer a divisão de custos. Hoje, tudo é muito mais ajustado, né? Cada área precisa se responsabilizar, às vezes por ter uma economia, por medir algum tipo de ação que vai trazer algum resultado de economia de energia, né, de otimização, e realmente os IEDs hoje eles conseguem, usando também a comunicação, né, a interface entre eles e toda a medição dele faz isso. E complementando também o que o Marcos tinha falado, histórico, né, as tomadas de decisão elas precisam ser muito assertivas e precisam ser rápidas. Então, um equipamento com uma capacidade muito grande de armazenamento de informações que vão servir para a tomada de decisão é extremamente relevante. Que aí já dei um spoilerzinho do próximo slide, que é justamente essa capacidade de armazenamento que o equipamento tem. Por exemplo, a gente está falando de mesmo os equipamentos um pouco mais simples que nós temos, né, sem ser de funções altamente avançadas, eles já possuem recurso para memória de massa. Então, dentro de um equipamento, para eu saber que tipo de decisão que eu vou tomar, que tipo de gestão que eu vou ter na minha planta para melhorar talvez uma eficiência energética, para entender se eu tenho muito ruído, para entender como se comporta o meu fator de potência, em quais momentos eu consumo mais energia, se eu consigo modificar isso de uma forma ou de outra. Os equipamentos eles têm uma memória de massa que eles podem armazenar essa informação por dia, meses ou até anos, e a gente pode utilizar para comparar um perfil, pode usar para comparar uma tomada de decisão. Eu optei por diminuir isso casos reais, né? Onde tiveram instalações onde optou-se por diminuir a carga em um determinado horário para diminuir o contrato de energia. Então, em determinados horários, consegui diminuir. Quais eram as cargas que mais impactavam? De maneira geral, se você não tem essa clara, você tem que estimar. Você acredita que pode ser um, você acredita que pode ser outro. E com esses recursos, isso local, no relé, sem eu ter necessariamente um sistema escada para fazer essa aquisição, que também é um fruto da evolução, mas direto no relé, com investimento somente do que seria a proteção, é possível que a gente tenha esse volume de informações. E aí, falamos de memória de massa, eu vou ter registros de eventos, eu vou ter oscilografias altamente detalhadas que vão me trazer o que aconteceu, como que eu corrijo, é minha tomada de decisão, aquilo que eu estava falando, minha operação,
ela passa a ser muito mais enxuta, muito mais assertiva. Quando, ainda usando os exemplos do relé eletromecânico, quando um relé eletromecânico desligava, beleza, foi uma sobrecorrente. Não sei se foi sobrecorrente, se foi curto-circuito, qual foi o nível, por que isso aconteceu. E hoje esse acúmulo de informações faz a gente ter a capacidade de escolher melhor onde que a gente vai investir, onde a gente vai alterar. Tem funções de supervisão que nos podem trazer manutenções preditivas. Então eu consigo saber, com um relé de proteção simples, se o meu disjuntor já não está atendendo o tempo de abertura e fechamento. E aí já acionar uma manutenção. Se o tempo que a minha máquina ficou operando já está perto daquele tempo limite para que eu possa parar. Então essa gestão de ativos, novamente, só usando o relé, não estou falando ainda de um sistema SCADA, nem nada do tipo. Só essa gestão de ativos, ela já se torna muito mais elaborada, segura, para a gente utilizar isso aí no nosso dia a dia para uma manutenção ou para uma tomada de decisão que nos vai trazer algum tipo de benefício. Legal. Deixa eu só trazer aqui para a conversa aqui alguns comentários, né? O Diogo mandou uma mensagem aqui para a gente, aí falou que a gente já respondeu, mas vou colocar o Diogo aqui para participar com a gente também. Tinha comentado, os sensores vão substituir os TCs e TPs, né? Na rede elétrica de uma forma geral, ou vão funcionar só como um modo de auxiliar, né? Então, acho que a gente esclareceu isso durante a conversa ali, Diogo, mas, na verdade, a ideia os sensores, no futuro, substituírem TPs e TCs, né? Essa é a Óbvio que tendência. para algumas aplicações, essa é a tendência, né? Inclusive, o Marcelo está trabalhando num paper sobre isso, né, Marcelo? Que logo deve sair aí no mercado, que a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a aplicação de sensores e como existe uma tendência forte deles substituírem TCs e TPs com o tempo, né? É uma inovação, e a gente sabe que tudo que é inovação muitas vezes demora um pouquinho para emplacar, mas uma hora vai sair, né? Teve um outro ponto aqui, o Rafael Melken mandou uma mensagem para a gente falando o seguinte: os IEDs trocam informações com os quadros de dispositivos na baixa tensão também ou só média? Essa é uma pergunta interessante. Posso responder? Claro, fica à vontade. Bom, primeiro a pergunta do Diogo foi muito, muito relevante, né, para entender. Isso que a gente está falando só do ponto de vista do controle e proteção do que está dentro do equipamento. Existe um movimento também do consumo de energia. E os sensores, eles consomem muito menos energia do que um TC e um TP, que muitas vezes a gente nem considera esse consumo que pode acontecer. A gente tem até alguns estudos que mostram, né, o quanto que isso pode economizar, até financeiramente, para que a gente tenha menos consumo de energia. E a outra pergunta é se isso consegue conversar com a baixa tensão. O que é legal é que os IEDs, eles estão, em muitos casos, invadindo a baixa tensão, porque a baixa tensão muitas vezes tem requisitos que são avançados, eles auxiliam isso, porém a baixa tensão ela também está entrando nessa automação de subestação. A baixa tensão é cada vez mais importante num conceito de subestação. Então, o protocolo IEC 1850, que é uma coisa que provavelmente a gente vai esbarrar, a gente vai comentar, a norma IEC 1850 muitas vezes, ela já está disponível em dispositivos também da baixa tensão. Então, existem casos onde o IED é aplicado na baixa tensão e existem casos onde os próprios disjuntores de baixa tensão, os próprios relés de baixa tensão já possuem informações, relés de baixa tensão já utilizam a tecnologia de sensor até há mais tempo, aqui como é embarcado na solução, muitas vezes não fica tão explícito para nós, mas eles permitem se conversar e, inclusive, a gente já fez até alguns experimentos em laboratório, onde existem projetos que já trabalham assim, e eu e o Dolgoff aqui, a gente já foi para o laboratório, a primeira vez que falou, cara, dá para conversar, tem esse 1850, vamos colocar para funcionar, a gente quer ver funcionando. E colocamos e fizemos um comandinho ali, onde tinha um disjuntor de baixa tensão e um relé de média tensão, de transmissão, do que quer que seja, que vai se conversar. Isso ajuda a gente a estreitar os espaços da proteção.
a tornar toda essa tecnologia permite que a proteção ela seja muito mais ajustada e eu entregue informações mais validadas para o restante do sistema. Então, isso é até legal. O Paulo Branco, sim. O Paulo Branco colocou um comentário aqui, mandou para a gente falando o seguinte: estamos em Portugal e promovemos a IEC 1850 já na baixa tensão, né? Como o Caio comentou. Paulo, nesse caso aqui que a gente que o Caio citou, foi um Emax 2 da ABB conversando com o REF 615 por IEC 1850, comandando por GUSE, bem legal, bem legal. Então, a gente pode até comentar isso no nosso web session semana que vem sobre IEC 1850. Então, até onde vai a IEC, né? Mas bacana. Felipe, trazendo aqui para os nossos colegas um detalhe também desse slide, né, no registro de eventos, acho que vale destacar a inteligência que está comentada aqui, como, por exemplo, disturbance records, né? Ou seja, houve algum distúrbio ali dentro das medições do IED, né? E naquele momento ele vai trazer para a gente uma fotografia do que ele identificou como distúrbio, né? Claro que tudo dentro do que foi ajustado dentro do IED, né? Então, veja, a gente começa a relacionar também com o multiprocessamento do equipamento, né? Ele é um equipamento que está ali avaliando o sistema de forma contínua, tá? Esse distúrbio, essa gravação de distúrbio é conhecida também como oscilografia, tá? Então, esse é um ponto interessante. Se a gente olhar, dar uma olhadinha no gráfico aqui na direita, a gente consegue dar uma percebida na escala de tempo, né? Então, a gente consegue perceber ali que estamos falando de uma coisa de milissegundos ali. Então, um curto espaço de tempo, o equipamento está trazendo ali essas informações, tá? Isso não só falando dos distúrbios, mas também pensando aqui nas falhas, né, eventuais falhas. O disjuntor desarmou, né? Hoje um equipamento ele vai lá e traz para você o que a gente chama de timestamp, né? Ou seja, ele vai trazer qual foi a hora, o momento ali que aconteceu aquele evento, justamente atrelando com o que o Caio comentou, que na minha gestão da minha subestação, né? Ou na minha gestão do meu sistema elétrico como um todo, qual é o valor que a gente tem de ter a informação, né? Às vezes é uma coisa até difícil de mensurar, né? O quanto a equipe de manutenção foi mais ágil na solução de um determinado problema porque o equipamento que a gente está utilizando trouxe esse detalhamento, tá? E esse é um ponto importante da gente destacar toda vez que a gente fala de registro de dados, registro de eventos que um IED pode trazer, né? Pode armazenar, um ponto importante também. Acho que desculpa, Marcelo, essa questão que você comentou, Marcão, é sensacional de fato, porque a tomada de decisão, como vocês comentaram, ela é muito mais assertiva quando você tem informação, né? Se a gente fosse fazer um paralelo do que o Caio, você comentou, é a mesma coisa que você chegar num circuito que tem mini disjuntor, e aí você chega lá e fala, o mini disjuntor está desligado. Ué, mas por que será? Né? Não sei. Foi uma sobrecarga? Foi um curto-circuito? Foi alguém que foi lá e desligou a chavinha? Não sei. Quando você tem informação, você consegue trabalhar de forma assertiva, né? Quanto que custa a hora parada, né? Pois é. Exato. Então, na verdade, assim, é importante também deixar claro que esses eventos, né, tanto a oscilografia quanto o registro de eventos em si, eles são configuráveis no equipamento, né? Então, não necessariamente você vai ter eventos subindo o seu registro de eventos ou oscilografia em caso somente de funções de proteções que atuaram. Na verdade, você pode criar uma lógica que você bem entender para disparar uma oscilografia, um registro de evento por determinado acontecimento, ultrapassou um determinado nível de tensão. Não quer dizer que aquele nível de tensão é um nível de tensão de trip que vai derrubar o seu circuito, mas você pode disparar uma oscilografia nisso, para você entender o que está acontecendo. Então, esses equipamentos eles trazem uma flexibilidade que tudo isso que a gente falou de registros, você consegue
parametrizar e modelar do jeito que você quiser. Como esses registros vão ser disparados, né? E ele te traz e cada registro te traz uma quantidade enorme de informações que fica muito fácil de fazer uma análise do que pode ou do que aconteceu, né? Já tive casos aí, trabalhando aí, de situações onde acontece um desligamento, você não sabe o que aconteceu, e você fazendo uma análise do que o relé te dá, de oceanografia, de evento, você consegue chegar numa conclusão do que aconteceu e por que aconteceu, né? Então, fica muito mais fácil monitorar, né? Inclusive, tem muita função no relé que ela é voltada para supervisão, né? Então, a gente fala de supervisão a gente usa muito o termo supervisão de bobina de trip, né? Supervisão de bobina de fechamento. Mas, na verdade, ele não supervisiona a bobina de trip de fechamento. Ele supervisiona o circuito de trip e o circuito inteiro de fechamento do, do circuito. Então, você tem aí binárias, inputs especiais no relé, que você equipa o relé com isso, que você consegue fazer um monitoramento do circuito do trip, aonde quando você monitora o circuito, você monitora a bobina do trip e todo o circuito do trip. Ou seja, se no meio do caminho de trip um fio se desconectou, você vai ter lá um recadinho de alarme falando que você tem um problema no seu circuito de trip, né? Se for um problema na própria bobina, ele também vai mandar lá um recadinho. Ou seja, você ainda consegue fazer alguns monitoramentos, né, que a gente não conseguia fazer antes, que te deixa mais seguro a ponto de, se meu equipamento precisar tripar, eu sei que o meu circuito está íntegro para tripar, né? Você não fica cego, às vezes, quando você precisa do equipamento atuando e ele não atua. Que são aqueles vídeos normalmente bonitos que a gente recebe no nosso WhatsApp de transformador pegando fogo, fazendo um show pirotécnico, né? Esse tipo de coisa. É quando a proteção não funcionou por algum motivo, né? O equipamento simplesmente pega fogo. Então, além de ser arriscado, o dinheiro que perde, né? Então, são pequenas coisinhas que custam muito barato, que no final das contas te traz uma segurança muito grande, a ponto de você deixar o seu sistema extremamente confiável. Aproveitando até isso que você contou, o que a gente consegue trazer é que o relé de proteção ele traz, né, o IED, ele traz inteligência até para outros elementos, que para o disjuntor que não sabe avisar, um disjuntor de média tensão, ele não sabe avisar que ele tem algum tipo de falha, que algum contato dele não está conectado adequadamente, que alguém, por acaso, durante alguma manutenção, durante alguma visita, esbarrou num cabinho ali e eu posso ter um problema muito maior, porque aquela bobininha de abertura ela não vai atuar. Então, ele tem esse tipo de recurso. Então, o disjuntor, que é o parceiro do relé, ele passa a entregar informações que o relé, usando algoritmos especiais para isso, vão te trazer recursos para saber, tá bom, ó, relé, eu estou bem, seu sistema elétrico está bem, mas o seu aparato, o seu elemento de seccionamento, já fez tantas manobras, ele já operou tantas vezes com uma corrente acima da nominal por conta de falhas que houveram, enfim. Então, tudo isso ele consegue agregar de informação para o sistema. Então, ele torna todo o sistema, todo o restante, todo o entorno mais inteligente. E aí entra até num ponto que hoje os relés de proteção cada vez exigem mais entradas binárias. Mas por que? Meu sistema elétrico depende disso? Não, é porque ele, por ser um cérebro, por ser praticamente um PLC dentro dele, permitindo lógicas avançadas, sequências de comandos, né? Ele consegue ter muita informação, agregar essas informações e tomar decisões. Ou até influenciar os equipamentos que estão ao lado para fazer intertravamentos, para ter outros tipos de recurso. Então, novamente, falando do relé eletromecânico, que não tinha nada de entrada binária, entrava corrente e pronto. Considerando o relé hoje com o que ele tem, as entradas binárias vão aumentando. Antes eu precisava de um contato de aberto e fechado do disjuntor, hoje eu já faço uma lógica mais avançada, onde eu consigo até
trazer seguranças a mais para o operador. Então, por mais, vou dar um exemplo aqui, né? Existem alguns tipos de painéis que dependem de uma ventilação forçada. O próprio relé ele pode identificar no painel quando eu preciso ter a ventilação, quando que eu não preciso, ao invés de deixar aquele ventilador funcionando o tempo inteiro. O ventilador parou de funcionar, o ventilador ele não tem uma inteligência, mas existe uma realimentação através de um sensorzinho que está ali, que chega para o relé, existe um algoritmo dentro do relé, ou algum algoritmo que já existe, ou alguma coisa que a gente consegue desenvolver dentro do equipamento, que vai falar assim, ó, eu tô com problema em tal tipo de dispositivo. Então, quando você vai jogando essas informações para o equipamento, vai criando as lógicas da maneira que vocês precisam e ele vai te entregando esses resultados. Né? Ou seja, não é para assustar quando a gente olha o relé assim, com essa foto que nem está aqui na tela, o relé de costas, né, a parte traseira, e às vezes você olha, caramba, o que é esse tanto de terminal, né? Não é para assustar, né, Canhão? É tudo ferramentas para a gente utilizar aí para supervisão, entrada, saída, entradas analógicas e etc. Na verdade, a gente até brinca, né, que se você gasta um pouquinho mais de tempo na prancheta, você vai gastar muito menos tempo no campo. Seja fazendo comissionamento, seja trabalhando nas opções que você tem de operação, tornando mais seguro, mais confortável. Hoje, o perfil do eletricista que está lá dentro é um cara que ele tem que saber enxergar algumas informações, né? Saber receber essas informações que o relé entrega para ele. Enquanto antes era uma coisa mais braçal, de aperta parafuso, enfim, para vocês terem uma noção, o relé hoje ele consegue deixar de disparar uma função de proteção porque ele possui um algoritmo que detecta que o circuito de TC foi rompido. E ele vai te avisar. Informação de TC para mim. Que o circuito de TP sofreu algum tipo de dano. E ele, ao invés de operar e você tentar descobrir, puta, será que foi o sistema elétrico? O gerador está com problema, a rede está com problema. Não, ele já vai te falar assim, ó, eu estou com falha porque o meu circuito de TP teve algum tipo de problema e foi na fase tal. Então, ao chegar no equipamento e você sabendo pegar essas informações, né, o relé estando preparado para te entregar essas informações, você vai olhar para o relé e você vai saber exatamente o que tem que ser feito, enquanto uma análise que seria talvez empírica, né? Poxa, teve uma subtensão por algum motivo, enfim, eu preciso identificar o que foi, deixa eu ir lá no relé da internet. Não, o relé já te indica, né? Nosso IED já te indica essa informação, você vai pontualmente, resolve aquele problema, volta à operação, e foi como o Marcelo falou, quanto custa a hora parada? Então, a tomada de decisão nem sempre só é estratégica de um investimento, mas é a tomada de decisão para você resolver alguma coisa e você tem bastante dado que ele te entrega. Então, esse dado que ele te entrega, se você fala assim, não, beleza, eu vou usar o potencial do relé, porque isso aqui é justamente que existe um potencial enorme que a gente que tá disponível no equipamento e por muitas vezes por pensar que é só uma proteção, enfim, a gente acaba negligenciando, né? Eu tenho recurso, mas eu não uso. Minha mola tá carregando no tempo certo. O relé ele vai te indicar, ele vai te indicar exatamente isso, ó. Tempo de carregamento de mola fora do padrão. Verifica isso. Não carregou, enfim. Então tudo isso traz inteligência para o sistema. São recursos onde os meus periféricos estão sendo assistidos pelo relé e vão conseguir te trazer uma operação mais saudável do sistema. Isso que você comentou, né, de utilizar os recursos que de fato o relé traz, é bastante interessante, né? A gente já viu casos, né, do cliente às vezes comprar um relé com mais de 20, 30 saídas analógicas, entradas e saídas digitais, com mais do que o necessário de entradas de corrente e tensão, e aí ele usa, sei lá, 3 TCs, 2 TPs e 2 saídas digital. Né? Então, ou seja, todo aquele recurso... E quase nenhuma proteção que o relé tem. E quase nenhuma proteção que o relé tem, exatamente, né? Aquela coisa tipo, ele vai 851, né? Eu lembro, eu e o Caio pegamos um caso há um tempo atrás que era mais ou menos assim, era a nossa linha 620
que é um relé que tem um hardware mais expandido, com uma série de recursos. E quando a gente está usando 2 saídas digitais, 2 entradas digitais e 50 Só para comentar, era um relé que tinha 32 entradas binárias Nossa. e 24 saídas. E aí, na hora que o Dogoff começou é um relé que dá para conquistar o mundo. Nesse caso. Exato. E aí a gente participa de certa forma, né, desse projeto. E num primeiro momento a gente olhou e falou assim, caramba, mas você tem um avião aqui que você pode fazer, era até um sistema razoavelmente simples, mas tinha entrada, tinha saída, tinha alguns intertravamentos. E aí é o que a gente comenta, né? É trazer toda a facilidade e a flexibilidade que vai ter dentro do equipamento ao seu favor. Se eu tenho bastante entrada área, né? Se eu tenho bastante interface, eu jogo para dentro do equipamento, porque se um dia eu tiver algum tipo de modificação, eu não troco um cabo de posição. Eu pego essas informações que já estão dentro do relé e sentadinho na frente de um computador, eu faço as modificações que o meu sistema exige e ele vai passar a operar, vai passar a me entregar aquilo. Eu lembrei exatamente desse caso aí, Dodô. Porque foi emblemático, né, Caio? A gente ficou pensando, ué, para quê, né? Mas, de fato, foi bastante interessante. São casos que a gente vai aprendendo e, enfim, vai vendo como o relé pode ter muito mais potencial de uso e muitas vezes é esquecido, né? Mas legal. E um outro ponto que eu queria comentar com vocês, que vocês comentassem um pouquinho, é sobre as lógicas internas do relé, né? O relé também ele pode ser totalmente alterado, né, do ponto de vista interno, de lógicas, de interfaces entre entradas e saídas, de interfaces com proteção e assim por diante, né? Às vezes a gente compra o relé com pré-programado, com todas as funções pré-definidas, porém, eu tenho a possibilidade de entrar no cérebro desse relé e alterar todas essas funções, certo? Isso é uma possibilidade? É possível fazer isso ou eu estou falando alguma bobagem? Não, é possível. Na verdade, assim, hoje em dia, inclusive, principalmente empresas de projetos que trabalham com projetos muito, vou dar exemplo assim de projetos que tem bastante já desenvolvimento, que usa muita coisa, né, relacionado a input, output, muita característica do relé, que são concessionárias de energia, transmissoras, então relés que tem linha de transmissão, por exemplo, o próprio projetista ele já te entrega um diagrama lógico para ser implementado, né, no relé, né? E o que é, na verdade, esse diagrama lógico? Na verdade, você acaba usando informações internas que o relé já tem disponível, mais informações externas que você recebe via entradas ou saídas, mas você recebe via as entradas, né? A saída é o resultado, na verdade. Você recebe essas variáveis por entradas físicas ou por entradas virtuais, que a gente às vezes chama no mercado, que é quando você recebe uma entrada via GUSE, que é o protocolo 1850, que é o tema do nosso próximo webinar, então a gente não vai aumentar também muito detalhes sobre o assunto, mas você recebe um sinal digital. Quando a gente está falando aqui, monta lógica, o que é monta lógica no relé? É a loja que vocês estão acostumados aí, basicamente que alguém aqui que deve estar aqui no chat já deve ter visto na faculdade, é lógica de AND, OR, XOR, NOR, é basicamente isso, são lógicas booleanas, né? Então você usa lógicas booleanas para não é lógica ladder igual usa CPLC normalmente, tá? Os relés, eles todos que eu conheço, pelo menos, trabalham sempre com lógica booleana, né? Inclusive, se pegar um cara muito bom aí, ele pode montar uma lógica maravilhosa e depois fazer um mapa de Carnot para reduzir o tamanho das expressões, né? Fica o desafio. Mas, enfim. O Marcelo tá apelando aqui, hein, gente? Tá apelando para os conceitos lá de 30 anos atrás de engenharia. Mas, assim, existem muitos recursos que são recursos complicadíssimos em termos de lógica que o relé já tem pronto, né? Então, quando você pega um religamento monofásico de uma linha de transmissão de 500 kV, você vai pegar o manual do relé, ele tem uma lógica interna rodando que tem umas 3 páginas de lógica interna no manual, né? Então, ele já tem. Ao mesmo tempo, você pode implementar lógicas de
transferência automática entre fontes. Você consegue implementar, às vezes o relé ele tem esse recurso disponível onde você só seta alguns pontinhos, ou se ele não tiver, você consegue montar lógica usando AND, OR, XOR, set, reset, todos esses elementos de lógica, né? Então você consegue fazer aí uma infinidade de coisas por causa da lógica. Ah, lembrei de um comentário que ele me perguntou. Eu posso pegar o resultado de uma lógica e, por algum motivo, bloquear uma função de proteção por determinado momento. Eu posso pegar o resultado de uma lógica e mudar o meu grupo de ajuste de proteção a ponto dela mudar os ajustes. Ou seja, eu tenho um sistema configurado de uma maneira, eu preciso de ter determinados ajustes de proteção. Quando eu tenho uma configuração diferente, o meu relé enxerga que essa configuração está diferente, eu pego o resultado dessa lógica e peço para ele mudar de grupo de ajuste e ele começa a trabalhar com outro ajuste de proteção, né? Então, a gente chama de proteção adaptativa, né? Que hoje em dia até esse conceito tem também nos relés de baixa tensão, né? Os relés dos disjuntores de baixa tensão, que cada vez mais estão começando a virar aí mini relés de média dentro de um disjuntor de baixa tensão, né? Então, o negócio está andando, né? Então, é Agora, isso. Marcelo, deixa eu ser um pouco provocativo aqui e colocar uma coisa com base nisso que você falou. Então, se eu der uma admitido aqui e quiser mexer na lógica do relé sem saber, eu posso fazer com que o relé não cumpra a principal função dele, que é proteger? Existe essa possibilidade? Existe. Se você estiver mandando bloquear a função por um resultado de lógica errado, você pode bloquear uma função de atuar porque você pediu para bloquear ela de uma maneira errada. Você não consegue, por exemplo, pegar uma lógica interna do relé e futricar nela muito, mas você consegue pegar o resultado de uma lógica que você inventou e botar lá no bloco dela. Você bloqueia ela. Então, às vezes, se você fizer, por exemplo, mas vamos pensar aqui numa situação estapafúrdia. Eu pego o meu status do disjuntor fechado e esse sinal eu boto para bloquear a função de proteção. Uhum. Por algum erro, por alguma. Sim. Né? Por isso que, inclusive, normalmente, quando trabalha-se com relé, você faz o famoso TAF, você faz um teste de aceitação em fábrica para fazer um comissionamento, e também depois no campo tem o famoso TAC, que é o teste de aceitação em campo, que é para fazer de novo uma aceitação em comissionamento, para você garantir que não tem nada errado no equipamento a ponto de você cair numa situação igual essa que você me perguntou. Sim, sim. Por isso que toda a lógica é super importante ela ser testada depois e com inserção de as maletas de corrente, né, para inserção de corrente, para testar as proteções e também testar as outras interfaces que existem com as entradas e saídas. Na verdade, você faz um teste de proteção, de funcional, né, do funcional do painel, e o teste da parte de controle e o teste da parte de comunicação. Ou Na seja, verdade, são você 4 tem aí testes, mais ou menos. basicamente são 4 testes, né? Legal, legal. Isso só olhando para a parte operacional do relé, né? Então são 4 testes que entram aí que são necessários. E até falando um pouco também dos recursos que tem do relé, eles auxiliam, né, os recursos que existem auxiliam até na hora dos testes. Porque, por exemplo, existe um recurso de debug online. Né? Então você consegue acompanhar toda aquela lógica, você criou uma lógica complexa de uma transferência, de uma troca de informações, como o Marcelo comentou, que você vai ter um resultado diferente, que isso vai influenciar numa proteção, num comando, numa automação, num alarme, né? Em alguma coisa do tipo, e o relé ele consegue mostrar para você tudo o que está acontecendo online. Então, esse debug ele é facilitado pelo relé, onde qualquer condição adversa é facilmente visualizada para conseguir acessar isso. E uma coisa que é interessante, né? A gente está falando, poxa, mas para isso eu preciso ter um software muito pesado, né? Enfim,
Obviamente, a gente tem um software que é potente, que vai conseguir trazer bastante coisa. Acho que daqui a pouco o Marcos vai conseguir comentar sobre esse assunto. Mas também todos esses relés aqui que a gente está falando, esses IEDs, eles possuem, por exemplo, uma interface web, que é você sem nenhum... Você não precisa acessar a internet, baixar um software, outros equipamentos que podem ter licença, baixa pacote de atualização e que não sei o que para você conectar. Para esses equipamentos a gente consegue simplesmente, assim como a gente configura roteador de casa, plugo ali, eu tenho um volume de informação enorme, um diagrama fasorial que eu consigo enxergar, saber se está tudo correndo bem, se eu tenho algum desequilíbrio que está esquisito, tudo isso de forma gráfica, me facilitando gerar algum tipo de relatório, enfim, né? Isso usando uma ferramenta web, é um computador com uma porta Ethernet e um navegador um browser. A gente já consegue fazer alguma coisa desse tipo. Legal. E, bom, falando, o Marcão tirou o mudo aí. Ou seja, né, estamos falando de um navegador de internet, se estamos falando de um device ali que você pode pegar seu computador e conectar a ele, acho que a gente já faz o link para o nosso próximo slide, né? Que é um slide muito importante, porque até agora, de certo modo, a gente falou bastante de recursos inerentes, vamos falar assim, ao hardware daquele equipamento que a gente viu nos slides anteriores, né? Então, entradas binárias que estão conectadas ali, vindo de algum intertravamento, saídas que estão indo para um circuito de trip, de um disjuntor de média tensão, né? Mas e aí? Se limita a isso, né? Esse ED fica ali no mundinho dele e não conversa com mais ninguém? Muito pelo contrário. Hoje já estamos falando, né? Não hoje, mas há um tempo e cada vez mais a necessidade de comunicação em rede desses equipamentos, ela é um ponto muito latente, né? E basicamente, para facilitar o entendimento para todos, eventualmente pode ter alguém que não esteja tão acostumado com esse nome, né? Comunicação ou protocolo. Basicamente são esses equipamentos conversando igual a gente está conversando aqui, né? Então eles conseguem ali, vamos dizer, trocar ideias e um informar para o outro o que está acontecendo, qual o status que eles estão, né? E trabalhar para que o sistema de distribuição de energia ele possa ter um funcionamento adequado, né? É importante destacar aqui nesse ponto que a gente tem a IEC 6850, que é o tema do nosso próximo webinar, né? Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessas questões de automação das subestações, como os IEDs conversam, vale a pena participar, né? A IEC 6850 é uma norma que vem ali trazer pontos relevantes e deixar a panos claros os requisitos que são ideais e necessários para um sistema de automação de subestação, né? Por quê? Porque a proteção, a velocidade, né? Uma vez que uma falha ocorre, quanto tempo leva para aquilo tomar alguma ação é de extrema importância, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na comunicação entre IEDs ou relés de proteção, o tempo que essa mensagem vai levar de sair de um ponto e chegar para outro, isso é relevante, isso é importante, né? E é um ponto que acaba sendo considerado e estudado nesse quesito, tá? Vale destacar que existem alguns protocolos, né, de comunicação, além da norma IEC 6850, a gente pode falar, por exemplo, no Modbus, no DNP3, ou seja, existe recurso para que esses equipamentos falem outros idiomas, né? Existe recurso para que esse equipamento seja bilíngue, né? O modo de dizer, ele tem a capacidade ali de ter 2 idiomas dentro do mesmo equipamento, né? E um ponto muito importante, toda vez que a gente fala de comunicação, é por onde essa informação trafega, né? Então, quando a gente fala de relés de proteção e EDs, é muito comum, às vezes, talvez um pouquinho mais em desuso, meio seriais, né?
um cabo mais simples, né? Agora, já falando de coisas mais atuais, o meio Ethernet, né? Para quem talvez não esteja acostumado, o nosso cabinho azul que a gente coloca ali no nosso computador, com o conector RJ45, né? Muito usual. Ou mesmo a comunicação Ethernet, só que utilizando um outro meio físico, né? Que seria, por exemplo, uma fibra ótica, né? Eventualmente, para quando você precisa, você tem a sua subestação e você vai precisar criar a sua infraestrutura de comunicação passando o seu cabo por um ambiente aberto, por exemplo, né? E aí você pode ter algumas interferências. Para evitar que você tenha esse tipo de interferência, você pode, por exemplo, utilizar um meio físico fibra ótica, tá? Esse é um ponto muito importante, tá? Uma outra coisa que esse slide remete, e vocês podem ver que os IEDs são diferentes, né? Ou seja, diferentes IEDs ali se comunicando, né? Com diferentes recursos de proteção, muitas vezes com diferentes recursos de hardware, né? Então pode ser uma dúvida que pode surgir, né? Para eu fazer os meus relés de proteção se comunicarem, precisam ser todos exatamente iguais? Não necessariamente, tá certo? E um outro ponto importante, toda vez que a gente fala de comunicação, é a questão do monitoramento, né? Ou seja, é possível ter um centro de controle ou eu só consigo verificar as informações que o relé está se eu for lá na cara do painel e, de repente, plugar o meu computador ali na cara do painel e extrair as informações dele? Não, muito pelo contrário, pessoal. É comum a gente falar de um ambiente de controle, uma sala de controle, onde vai estar um software ali, um supervisor SCADA, né? E a gente vai conseguir coletar essas informações e ver como o sistema está funcionando, tá? Um ponto importante, só para eu não me esquecer, o Caio havia comentado no slide anterior, né, a questão de software web interface, tá? Ferramenta da ABB para que a gente possa configurar os IEDs da ABB se chama PCM600, é uma ferramenta gratuita, ou seja, aquele bloco de lógicas que vocês viram no slide anterior pode ser criado dentro do PCM600, né, facilitando ali que a gente cria as lógicas que a gente precisa fazer. Querem comentar alguma coisa, pessoal? Bom, eu queria adicionar aqui, né, e até para deixar um gostinho para o próximo web session que a gente vai fazer, essa imagem aí que a gente está usando é uma imagem muito interessante, que assim, a gente está agregando cada vez mais informação para o relé. O relé tem cada vez mais responsabilidade. Então o relé ele precisa ser um item disponível na rede. Então tem redundância, tem a comunicação, a supervisão da comunicação, e podem existir sistemas supervisórios olhando para tudo isso. Isso é bastante interessante. No nosso próximo assunto, a gente vai falar sobre digitalização, a gente passa por comunicação. Os relés ele tem a capacidade enorme de comunicação, de troca de informação, de contribuição entre eles, né, de cooperação entre os relés. E aí no próximo a gente vai falar de conceitos mais novos, porque tudo que a gente falou aqui é coisa que já está sendo usada, é coisa que é aplicada, a gente só quis destacar. No nosso próximo web session a gente vai falar, por exemplo, de conceitos como CPC, que é controle e proteção centralizados, que essa imagem reflete isso, onde os nossos relés, que a gente acabou de falar, que faz aquelas funçõezinhas, desde o monitoramento de bobina, o disjuntor, enfim, ele também funciona como merge unit, ele também pode ser um servidor de informação para um sistema maior, para eu ser mais seguro, para eu ser mais complexo, para eu ser mais eficiente. Eu acho que é essa palavra que define bastante, né? Para que eu torne meu sistema mais eficiente. Então aí é uma ideia de proteção centralizada, a gente vai comentar sobre isso, vamos trazer alguns recursos, né, para quem não participou desse treinamento, a gente vai falar de algumas coisas que a gente comentou aqui também rapidinho, mas é como uma continuação disso daqui. Então eu tenho um elemento que é extremamente inteligente e que isso está me trazendo novos conceitos de aplicação, novos conceitos de proteção, novos conceitos de controle, e que vai ser bastante bacana, viu?
Legal, o Caio já fez uma propaganda para a semana que vem já. Então, para quem está aqui e quiser nos prestigiar, o convite está rolando aí nas redes sociais, participem, vai ser bastante legal. Bom, bacana, gente. Então, fazendo um resumo aí da nossa conversa, a gente passou, né, falamos do IED além das proteções, então, proteção é muito importante, né? Entendam que a gente nós não estamos ignorando as proteções, mas a gente está focando no que é algo a mais além das proteções, né? Então, a gente falou sobre multimedição, falamos sobre registros de dados de eventos, sobre o hardware do relé, né? Entradas, saídas, que tipo de recursos pode trazer, sobre as funções lógicas e como você consegue mudar a forma de funcionamento de um relé mexendo ali no cérebro dele, né? Na questão lógica do equipamento, e fechamos agora com um ponto de vista de comunicação. Como que o relé ele faz essa interface com o mundo digital, né? Como ele faz essa interface com outros elementos de automação e supervisão, né? Então, legal, acho que a gente cobriu bem aí o tema. Meninos, tem alguns comentários aqui, só para a gente fechar bem rapidinho aqui. O Paulo comentou, o Paulo colocou alguns comentários aqui que eu vou trazer aqui para a gente, né? Primeiro, ele me perguntou se dentro da ABB a gente tem alguma estrutura que faz que faz estudo de seletividade, que propõe configurações de relés e dos equipamentos de uma forma geral, para que isso seja como se fosse um turnkey, né? Eu posso responder, na verdade, hoje aqui na BB Brasil, não, Paulo, a gente geralmente recomenda que esses estudos de seletividades sejam feitos por empresas especializadas, empresas que propõem, né, faz o estudo e propõe esse setting, e a BB, obviamente, que dá o apoio para o cliente para que o estudo seja implementado de forma correta no equipamento, né? Então, essa é a nossa principal responsabilidade, mas a gente não faz o estudo em si, não propõe isso para os clientes. Exato. A ABB fornece serviços de parametrização e comissionamento, né, mas não o estudo das proteções. É basicamente isso. É importante falar que a gente pode atuar com parceiros, onde a parte de proteção a gente acaba não fornecendo esse estudo, mas o que seria interessante, né, modernizar minha subestação, o que eu posso trazer de mais novo, isso a gente consegue ajudar, não é uma área exatamente, a gente não vende o serviço de consultoria, mas a gente apoia os nossos clientes ou parceiros para poder indicar as melhores práticas ou as mais novas práticas para ajudar num sistema mais moderno. Outra pergunta que chegou aqui também é do Rafael. Ele perguntou: o relé hoje em dia pode fazer proteção de arco elétrico também? Sim, a gente até tentou fugir um pouco de falar de proteção de arco, enfim, mas basicamente toda a nossa linha é possível a gente colocar um opcional, um cartãozinho que vai ali junto com a comunicação, e o relé ele é capaz de fazer as proteções de arco ali, e inclusive de criar arranjos diferentes para ser seletivo, enfim. Então tem bastante recurso de proteção de arco e que agrega bastante para o equipamento, para a solução, para a segurança, né? A gente acabou não comentando muito que a gente tentou desviar do tema de proteção, mas sim, o relé ele tem esse recurso e é bastante interessante, cada vez mais utilizado. Legal. O Paulo comentou um outro ponto aqui sobre alguma exigência de clientes locais sobre Profinet, protocolo Profinet nos relés, né? Então, acho que esse é um tema polêmico, né, Caio? O que acontece é que assim, o maior movimento que existe é para que os usuários não fiquem amarrados a determinados protocolos. E por que o IEC 1850 é um protocolo que nós promovemos tanto? Primeiro, porque todos os grandes fabricantes vão conseguir te atender com esse tipo de protocolo. Ele é um protocolo que não nasceu de um fabricante específico. E se um dia a sua subestação é toda de um determinado equipamento e você optar por mudar os seus equipamentos, se você tiver um protocolo que ele é mais direcionado para um tipo de fabricante, você vai ter dificuldades.
ou você vai ter que ter conversores que vão diminuir o seu desempenho, sua eficiência. O IEC 1150, como ele foi desenhado, é o protocolo de automação de subestação. Ele foi desenhado, ele possui todos os recursos que uma automação de subestação pode exigir. Então eu consigo trafegar informações que outros protocolos não vão conseguir. Por mais que os outros protocolos tenham diversas vantagens para outras aplicações, quando a gente está falando de um sistema de eletrificação, o melhor que vai ter para o cliente não é para a ABB, mas o melhor que vai ter para o cliente vai ser o IEC 1150. E o cliente que consegue enxergar isso e consegue entender essas vantagens, com certeza entra nesse barco e não sai mais. Exatamente, exatamente. Legal, esses foram os comentários, as perguntas que chegaram aqui para a gente. Pessoal, para fechar aqui, convido vocês a usarem o ABB Connect. O ABB Connect é uma ferramenta digital da ABB que está disponível para smartphone, para Windows 10, onde você pode estar bem pertinho da gente, sabendo das novidades, dos webinars, tendo acesso à documentação. Então, a documentação pelo ABB Connect é muito mais fácil de você achar do que você muitas vezes procurar pelo site da ABB, que tem um mundo de coisas. Então, é organizado de uma forma lógica ali, que vai te trazer facilidade no uso. Então, convido vocês a utilizarem, certamente vocês vão se impressionar com a ferramenta. Um outro ponto que eu gostaria de promover para vocês, a ABB hoje tem um marketplace onde a gente promove a venda dos produtos de baixa tensão, principalmente. Tá? Então, para quem tiver interesse em obter, trabalhar com os produtos ABB, independente de onde você esteja no Brasil, acesse o loja.abb.com.br e você vai ter acesso a uma série de um portfólio bem vasto de produtos que vão ser entregues na sua casa a partir dos nossos parceiros distribuidores que fazem parte do nosso marketplace. Então, é uma novidade interessante, é uma forma de você trabalhar com a ABB, mesmo que não tenha uma loja física, um distribuidor na sua região que trabalhe com os nossos produtos, é uma forma de, pelo meio digital, a gente alcançar todo mundo aí no nosso território, que é tão vasto. Então, acessem loja.abb.com.br e vocês vão estar bem pertinho da gente em relação aos produtos da ABB. E, por último, fica aqui os nossos contatos de suporte comercial e suporte técnico, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham alguma necessidade comercial que a ABB possa auxiliar. A gente tem um time dedicado ali para receber essas dúvidas e direcioná-las internamente dentro da empresa, ou até mesmo solucioná-las sempre que possível. E também as nossas redes sociais, o Pinterest, o YouTube, Facebook, o LinkedIn e o próprio Instagram. São redes sociais que vocês podem acessar e estar mais próximo da ABB Eletrificação, sabendo das nossas novidades, treinamentos, etc. Inclusive, esse treinamento está sendo gravado, essa conversa que a gente teve aqui, e ela vai estar disponível no YouTube a partir da semana que vem. Vocês vão poder indicar para amigos, colegas, enfim, divulguem o conteúdo. Se vocês gostaram, nos prestigiem, divulguem para o ciclo social de vocês, e certamente a gente vai ser muito grato levando informação, e vamos continuar com essa ação sempre intensificando e trazendo informações de qualidade para vocês. Pessoal, considerações finais? Marcelo, Caio, Marcos? Bom, agradecer aí quem ficou aí até agora com a gente, passando um pouquinho do tempo, e estamos aqui no horário da noite, então a gente sabe que às vezes é difícil desprender um pouquinho do tempo da noite aí para a gente participar, mas então quem está aqui, a gente agradece que fez um esforço para conseguir aqui escutar um pouco o que a gente tem a falar, Então, fica aqui meu agradecimento e boa noite para todos vocês e para vocês também, colegas da ABB. Bom, boa noite, pessoal. Como o Marcelo falou, é só agradecer mesmo para quem acompanhou a gente. O vídeo vai estar gravado para quem quiser acessar depois de novo, conhecer algum conceito. A gente está aberto para quem quiser ter alguma ideia diferente, consultar material. Tem bastante material da ABB disponível para falar de todas essas tecnologias, para falar do que todo o potencial que os relés de proteção possuem. E, obviamente, nossos canais estão abertos aí, seja para tirar dúvidas, seja para imaginar um projeto novo, alguma coisa do tipo. Contem com a gente. Boa noite. Da minha parte também, pessoal. Agradeço aí pelo prestígio de vocês. Espero que a gente tenha agregado bastante conteúdo aí. Até a próxima. Legal, gente. Marcelo, Caio, Marcos, muito obrigado pela participação, pelas contribuições que vocês trouxeram. Foi bem legal, fantástico.
E deixo aqui o meu muito obrigado, uma excelente noite para vocês, bom descanso e nos vemos, né? Nos vemos semana que vem, temos mais um encontro, conto com a participação de todos vocês. Eu sou o Felipe, agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite.